esse aqui é bom, hein? Que é aquele senador sério. Isso. Sem gracinha, né? É político sério. Sem firula. Eu sempre gostei de político sério. Tem muito político que gosta de fazer um oba-oba, fazer Corte festa, rápido. fazer não sei o quê. O Marinho é um cara sério e hoje ele vai fazer a chapa presidencial aqui. Isso aí. Porque ele manda no barato. Certo, Marinho? Ou não? Como é que você tá? Tranquilo? Bem, tranquilo. É? Tenho te acompanhado lá. Tá fazendo 6 por 1. É, o 6 por 1. Você sabe que eu acho que esse problema do 6 por 1 não foi explicado muito para a população a consequência disso. O que isso iria acontecer se está sendo votado, né? Agora. O que iria acontecer na vida da pessoa se esse 6 por 1 for aprovado? Bom, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente está conversando aqui num programa que tem uma particularidade. A gente consegue atingir um público que normalmente não assiste programas mais convencionais, né? E é necessário que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer um assunto tão importante como esse que impacta a sociedade como um todo, né? O governo está tentando implementar agora o fim da escala 6 por 1 e, ao mesmo tempo, propõe uma jornada de 40 horas. Não tem dificuldade de se discutir redução de jornada, né? Apesar de achar que você reduzir jornada, qualquer lugar do mundo, passa por aumento de produtividade, capacitação e qualificação de mão de obra, inovação tecnológica. Mas o governo, no afã de se eleger, está empurrando uma pauta de goela abaixo sem medir as consequências desse processo, né? E o grande problema não é nem sequer a jornada, é a escala, né? Ele está instituindo uma única escala, que é a 5 por 2, dentro da Constituição. Nós temos 2.740 atividades laborais no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho. Então, uma única escala para esse conjunto de atividades, ela não é possível de ser implementada. Basta verificar aqui a atividade dos cinegrafistas, né? Então, eles têm um estilo de trabalhar, uma forma de trabalhar que é diferente de quem é apresentador de programa de televisão, de quem é assessorista do elevador que chega aqui até a Jovem Pan, de quem trabalha no hospital, de quem trabalha no ônibus, de quem trabalha como segurança. Então são atividades distintas que necessariamente não podem ter a mesma escala. E o governo está estabelecendo isso e constitucionalizando isso como se nós pudéssemos tratar os desiguais de forma igual. Então é absolutamente leviano. A forma como essa discussão está acontecendo interdita o debate, é feita por palavras de ordem, e um fato concreto é que o próprio governo não está tão interessado em que isso aconteça, porque sabe a caca que... Tiraram a emergência, né? Tiraram a emergência. Eles sabem, ele quer o discurso para fazer... Para ganhar voto. Para ganhar voto e iludir a população. É o picanha 2, né? É o picanha 2, o picanha 2 é trabalhar menos e ganhar mais, mas que na hora do vamos ver não vai. Na picanha foi a mesma coisa, vai tomar cervejinha e comer picanha, 60% a 70% de inflação. Para gênero de primeira necessidade, carne, arroz, feijão, café, e 23% ou 24% de valorização do salário mínimo. Então, quem vai ao supermercado constata que está levando menos produtos para casa com mais dinheiro no bolso. Então, perdeu o poder de compra. Se você promete às pessoas que vai pagar a mesma quantidade de dinheiro e você vai trabalhar menos, todo mundo vai querer, é óbvio. O que o governo não está dizendo, quais são as consequências. O empresário vai passar o custo dessa situação para o preço do produto e do serviço, vai aumentar a precarização, a informalidade, as empresas vão tentar fugir dessa situação, vai diminuir a massa salarial, porque os empresários vão contratar pessoas com menor remuneração e demitir os mais bem remunerados, vai aumentar a automação. Então você vai ter uma série de problemas que não são discutidos, porque o governo não está interessado em discutir, está interessado em ganhar votos e iludir a população no golpe da picanha 2. E qual é a proposta da oposição? Qual é a proposta de vocês? Nós fizemos uma provocação, Emílio. Nós propusemos o que, na verdade, já está estratificado e consolidado na própria reforma trabalhista, que é a jornada flexível, ou seja, você discute de que forma você quer trabalhar, o que é melhor para você. A hora trabalhada, onde você, ao invés de trabalhar uma série de 8 horas por dia, você pode dizer, olha, eu vou trabalhar 8 horas hoje, 6 horas amanhã, 4 horas no dia seguinte, e você recebe de forma proporcional sem perder nenhum direito, porque está tudo na Constituição, férias, 13º, etc.
e a livre negociação, porque todos esses conceitos foram retirados com a proposta que o governo está querendo implementar. Né? A única coisa, é importante dizer, o único item que a reforma trabalhista consensualizou, ou seja, que os trabalhadores, empregadores e governo concordou, foi que o que era negociado preponderasse sobre o legislado, né? Fosse mais importante do que está na legislação com o rol exaustivo. E o governo está acabando com isso. Tem 40 a 38 mil acordos ou convenções coletivas por ano que tratam justamente da questão da jornada, né? Isso acontece todos os anos. E com essa mudança que o governo está propondo, vai acabar com isso. Porque tem muito acordo já, né? Tem muita categoria que faz o acordo e tal. Muito bem, mas temos aqui a presença encantadora da Jazz. Você conhece a Jazz? Competente. Conheço. A Jazz, ela é campeã mundial de debate. Exato. Não queira nem querer invicta um debatezinho com ela, porque ela tem todos os argumentos e você vai se ferrar. Nunca passa frio. Você tem pergunta, minha querida Jazz? Tenho, muito obrigada, um prazer sempre estar aqui. Senador, o presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, ele parece ser um empecilho em razões políticas para que o governo avance na pauta do fim da escala 6x1. Como que está essa articulação do PL, partido do senhor, em relação a isso? E qual que é a sua leitura sobre quais serão os próximos passos do presidente Davi Alcolumbre, que até cancelou ontem a sessão conjunta aí de última hora, coincidentemente no dia que houve a situação aí da operação contra o senador Jacques Wagner? Olha, o que a gente pediu ao presidente do Senado foi que ele cumprisse o regimento. Como nós ingressamos, com o nosso projeto primeiro do que o projeto do governo, que o do governo fosse apensado ao nosso para que houvesse discussão. Foi o que pedimos a ele. E que houvesse um debate. Né? Eu vou dar aqui 3 exemplos rápidos para a população entender por que isso não pode ser implementado. Quando o governo diz que a escala é 5x2, multiplica 24 horas por 5, dá 120 horas por semana. Tá? A jornada de 12 por 36, quase 5 milhões e meio de trabalhadores fazem 12 por 36. É um tranche numa semana de 3 ciclos e na semana seguinte de 4 ciclos. Então, a média de 3 ciclos e meio a cada 15 dias. Um ciclo são 48 horas, são 12 mais 36 de descanso. 3 ciclos são 144 horas. A roda grande não cabe na pequena. Então, 144 horas. Se o governo diz só são 120 horas por semana, acabou 12 por 36. O que é que isso vai significar de forma concreta na vida do trabalhador da sociedade brasileira? Quem é que tem condomínio aqui? Ou condomínio na sua residência ou condomínio comercial. Vai aumentar de 20% a 25% o custo do condomínio. Sim. Nossa. E os contratos? Mas os contratos pega aí o contrato da medicina complementar. Quem tem um plano de saúde vai aumentar de 20% a 25% o custo do seu plano de saúde. Né? Prefeituras que contratam serviços terceirizados e que têm acionária de lixo, de varrição, vai ter que dobrar o IPTU, aumentar pelo menos em 50% o IPTU. Né? Ontem nós recebemos um estudo feito pelo Sebastião Melo, que é o presidente dessa associação, que é o prefeito de Porto Alegre. 35 bilhões a mais por ano as prefeituras vão ter que gastar. Eles estimam que vão ter que gastar em torno de 60% do IPTU. Pelo turno, né? Pelo turno do trabalhador. Sim, porque vão ter que aumentar o número de trabalhadores para cumprir essa determinação do governo de escala. O governo é tão irresponsável que não existe na literatura mundial um único país do mundo que tenha colocado na mesma lei escala e jornada. Porque é inexequível, não é possível ser colocado em prática. Imagine que o aeroviário, ele entra num avião aqui no Brasil, aquela tripulação, as aeromoças e os pilotos, vão aqui de São Paulo para Paris, 14 horas de viagem, 13 horas de viagem. Quando chega na altura ali de Portugal, você tem que abrir a porta do avião e botar o pessoal de paraquedas para fora, porque é 8 horas, mais 2 horas. Sim, exato. Sim. Né? Pega aí a Petrobras, 14 por 21, 14 dias trabalhando 21. Como é que você resolve isso com a jornada de 5x2? Pegue um barco que faz pesca artesanal. Ele sai numa madrugada de manhã e volta na madrugada do dia seguinte. Então você vai botar uma boia e dizer, amigo, 8 horas com 2 extraordinárias, desce aí na boia e sai do barco. Então, mas por que ninguém explicou isso? Porque o governo não está permitindo debate, é palavra de ordem. Quem é contra é 7x0, é contra o trabalhador. Exato. É aquele velho discurso de interditar o debate. É a picanha.
É narrativa de prometer coisa boa pro trabalhador e no final das contas vai virar essa lambança aí que ele tá falando. Ninguém está dizendo que vai aumentar a inflação, vai diminuir a nossa competitividade, vai aumentar a informalidade, vai aumentar a precarização, vai aumentar o custo, vai dar desemprego, etc. Porque o cara manda o mais antigo que tá recebendo talvez o teto e contrata os outros que mais barato. Mais barato. Gordão tá bravo, viu? Gordão tem muito funcionário. Gordão tá bravo. Pizzaria. Cozinheiro. Que coisa, hein, Marinho? Que coisa. Que coisa isso aí, hein? Bom, e agora? Nós estamos trabalhando para que haja finalmente debate a respeito do tema, né? Eu acredito que muita gente entendeu a enormidade do prejuízo que isso vai causar à sociedade brasileira, e a própria provocação feita ao presidente do Congresso Nacional foi que ele tivesse o cuidado de permitir que o debate ocorresse e que, caso nós tenhamos que votar o projeto, que aconteça após o processo eleitoral, para evitar essa contaminação. Mas tem um jogo muito cruel no Senado, principalmente para o senhor Davi Alcolumbre, onde ele negocia as pautas, né, a benefício próprio. A gente tem 2 polêmicas, 3 sequenciais. CPMI do INSS, tem agora o senhor Jacques Wagner, tem a reportagem da revista Veja que fala que ele supostamente recebeu 30 milhões de dólares lá fora. Como é que a gente faz a pauta do Senado passar? Porque sempre ela é barrada por algum interesse. E sabe o que ele faz? Quando tem alguma coisa, ele vai lá e negocia com o governo. Aí a gente fica totalmente refém. O político que está lá trabalhando para a gente, ele não faz absolutamente nada. Até uma hora, Daniel, que hoje eu estava mais cedo conversando com companheiros você da imprensa e me perguntaram, olha, isso não é ruim para a campanha do Flávio, já que você é o coordenador da campanha e você está discutindo um tema que aparentemente a população abraçou. Eu disse, olha, eu fico preocupado com a forma como esse assunto é colocado. Imagine que alguém chegue para você e diz, olha, você quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Opa. Você já está induzindo a resposta. Exato, claro. Aí o Datafolha deu 71%. Aí a minha pergunta é, como é que vive esses 29%? Como é que eles se reproduzem? Onde é que eles habitam? Quais são os hábitos dessas pessoas? Porque qualquer um diria, claro, é evidente. Exato. A pessoa não perguntou o seguinte, olha, dessa forma vai haver inflação, vai haver desemprego, vai haver precarização, vai haver informalidade. Então ninguém está discutindo a consequência deste processo. Então, nesse caso específico, é importante que o parlamentar tenha, um pouco mais de coragem para fazer a discussão do tema sem temer a consequência do processo. Eu entendo o espírito de sobrevivência que o parlamento tem da classe política. 2/3 do Senado vai renovar o mandato, praticamente não, com a totalidade da Câmara dos Deputados. E isso gera uma dificuldade de se fazer o debate com a racionalidade que o debate exige. Por isso que a gente pede que esse debate aconteça de fato após o período eleitoral. Os assuntos que você tratou aí, você veja a questão do INSS. Olha, o INSS hoje são, se eu não estou enganado, quase R$1 trilhão. É um número tão alto, tão absurdo, tão grande, que há uma dificuldade de se compreender a dimensão do que é o sistema previdenciário brasileiro. Então, no orçamento lá está R$1 trilhão. Na área de assistência são 300 bilhões de reais, que é LOA e BPC. Então, 1,3 trilhões de reais. Então, o que é que está acontecendo com o Brasil? Ninguém discute, por exemplo, a necessidade de termos mecanismos, primeiro de prevenção de fraude. Boa. Nós fizemos isso no início da nossa administração. Todos esses mecanismos foram colocados por terra, né? Então, tudo que foi feito no sentido de evitar que a fraude ocorresse, porque os gargalos existem, mas os buracos são evidentes. Você tem 30 ou 40 anos de observação. Você sabe onde escoa o dinheiro público. Uhum. Então, se você tapa um buraco ali, o bandido vai buscar um outro buraco, né? É uma espécie de butim ali que está à disposição, o outro está exposto, né? Então, o governo tem que estar vigilante e tem que tentar criar dificuldades. O governo do PT colocou abaixo todos esses mecanismos. Então, há um crescimento geométrico e desordenado, e não se busca melhorar a aplicação da lei. Ninguém quer desproteger a classe menos favorecida. Ninguém quer retirar direito das pessoas que pagaram a sua vida inteira para ter direito a uma previdência. Agora, não dá para ter um sistema em que os buracos são evidentes, as fraudes são perpetuadas, e o governo não está sequer preocupado em não repetir erros. Veja o que aconteceu com a questão da contribuição assistencial. Foi proibida por lei, apesar da resistência do PT, e o governo já firmou um contrato agora com a CONTAG, agora recentemente, há 20 dias atrás ou 30 dias atrás, para fazer crédito consignado
com a entidade que subtraiu mais de 4 bilhões de reais dos aposentados brasileiros. Dando a mesma oportunidade para o cara fazer de novo. Isso que foi um trabalho jogado no lixo. Que é uma entidade ligada à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que é ligada ao PT. Onde deu o rolo, né? Que, infelizmente, essa república sindical está cada vez mais forte, né? E eles não estão preocupados com o que pensa a opinião pública. Eles esperam que baixe um pouco a guarda, que as pessoas olhem para o outro lado, que apareça um outro problema, e eles continuam a meter literalmente o pé na jaca. Agora, você manja muito desse negócio de trabalho. Você foi relator Relator da reforma trabalhista. Que foi muito importante. 2017, né? Que foi muito importante para todo esse esquema de hoje em dia. Foi muito importante essa reforma. Foi né? uma modernização. Mas já foi muito relativizada pelo judiciário, infelizmente. Você veja o caso da questão da sucumbência recíproca. Porra, o que é isso? Difícil, Calma aí, meu. Tá com o nome nome fácil, né? Não. Ele tá pesquisando. Fica pra nós antes aí Nomes de falar. tranquilos. Não, nós estabelecemos dentro da reforma um mecanismo muito simples, de que você não entra numa aventura jurídica. A questão de você ter gratuidade judiciária, se você é pobre na forma da lei, ok. Mas se você ingressa com uma ação em juízo, se você perde, você arca com as consequências da ação. Você paga o trabalho do advogado, do poder público. Então, você tem risco. Então, nós estabelecemos que haveria a sucumbência recíproca, resguardado a justiça gratuita para quem tem direito, 40% do RPPS. Ou seja, se você ganha até 40% do máximo que a Previdência paga e prova isso, você tem direito à justiça gratuita. O que é que o STF decidiu? Relativizou esse conceito e permitiu o que eles chamam de autodeclaração. Então, você explodiu de 2 milhões de reclamações por ano para 4, 5 milhões de reclamações. Então, são ações que foram implementadas pelo Legislativo brasileiro e relativizadas pelo Judiciário, que permite literalmente a volta da bandalha. Veja, por exemplo, na questão da contribuição assistencial. Quando um sindicato faz uma negociação, como é isso que eu falei, de acordo com a convenção coletiva, os sindicalizados pagam uma contribuição para que o sindicato contrate advogados, contadores, enfim, faça uma negociação de nível. Ok, está correto. O que é que o STF decidiu? Que isso é devido pelo conjunto dos trabalhadores, inclusive aqueles que não são sindicalizados. Então você tinha, sei lá, 5, 6 milhões de trabalhadores que pagavam a contribuição, passou a ter 40 milhões de seletistas. Então voltou o imposto sindical obrigatório. Entendi. Não é à toa que você está vendo aí as filas absurdas em frente aos sindicatos. E eles mandam dizer o seguinte: você está garantindo o seu direito de oposição. Tudo bem, vai lá na sexta-feira, de meio-dia, no horário do almoço, com uma ficha. Aí vai 50 mil pessoas, atende 100. Aí prefere pagar, né? Não é prefere pagar, você é obrigado a pagar. Senão ele perde o emprego. Você paga a força. Então, você tem hoje no Brasil um governo que ele simplesmente desconhece, não está preocupado com o interesse do trabalhador, está preocupado em fortalecer a República Sindical. Porque são esses sindicatos que apoiam o governo do PT. Então, ele tem que estar instrumentalizado para comprar o pão com mortadela e pagar o ônibus da manifestação. Mas você sabe que... Mas ele manda bem, né? Em comunicação, eles também conseguem vender narrativa. Porque, veja bem, você sabe, o Marinho sabe bem. Pô. O cara conhece os corredores de Brasília. O cara é lá de Natal, o cara é lá do Rio Grande do Norte. O cara come macaxeira. Manteiga de garrafa, amigo, respeito. Ele traz macaxeira. Não tem macaxeira melhor do mundo do que a macaxeira de Natal. É muito boa. Não existe verdadeira. No mundo a melhor macaxeira. E ele traz pra gente aqui sacos de macaxeira. Na Dirce. Claro, a gente vai comer na Dirce hoje. Muito bom. Mas o detalhe é o seguinte: veja só como é que é o esquema. Quem determina quem vai ganhar a eleição para presidente é o centro. É a nossa audiência. Só que a nossa audiência, ela vai de um lado e vai do outro. A nossa audiência é muito volúvel, você sabe disso. Por isso que ele está aqui, bate com as duas pernas. É de esquerda, de direita. Depende do momento. Depende do momento que está. Por exemplo, o Barba. Por que o Barba falou que ele é de direita? Pô, ele não é nem de esquerda, nem de esquerda. Ele vai entrar no lugar do Flávio. Você entendeu? Essa é a chapa. Então, é o discurso. Então ele tem esse discurso. Ele tem a picanha, aí pega na turma. Picanha trabalha menos, ganha mais. Trabalha menos e ganha mais. Olha que maravilha. E agora, como é que vocês vão sair dessa, vocês que são da oposição, que o Barba agora mandou? Ele é da oposição também agora. Ele nunca foi de esquerda. Não é mais de esquerda. Ele quase falou, não é mais canhoteiro, Marinho. Como é que você vai sair? Olha,
Vocês falam assim, realmente é hilário, né? Mas para não parecer trágico, né? Eu ontem eu estava dando uma entrevista e alguém me trouxe essa frase. Eu não sabia que havia vazado, eu não tinha. Quem me trouxe foi a imprensa. A minha primeira fala foi, de fato, o Lula é um camaleão, né? Ele muda de acordo com a conveniência. Sim. Ele não tem nenhuma fidelidade a princípio ideológico, programático. Então, por exemplo, ele defende a questão das mulheres e tal, mas ele é o mesmo que fala que a mulher tem que ter o grelo duro, né? Ele é uma pessoa que fala que está fazendo um trabalho de combate às facções criminosas, mas é o que disse que os criminosos do Brasil são os criminosos dele, entre aspas, né? Dele e Lula, né? Ele é uma pessoa que não se preocupa em mudar o discurso ao sabor da conveniência e consegue fazer isso com muita competência. Ele é um grande comunicador. Mas o que nós estamos diante aqui, e o Brasil é o seguinte: primeiro, o que é que vai acontecer com o Brasil nos próximos 4, 5, 6 anos? Nós temos um processo, claro, todo mundo está vendo, os grandes jornais, inclusive, despertaram, tarde, mas despertaram, de que há um desequilíbrio na relação entre os poderes. Eu diria que há uma... Como é que eu falo aqui para ser mais... que há uma luta equilibrada na política. Se um político diz uma coisa, o outro diz outra, ok. É uma relação que a gente chama de simétrica, quer dizer, as armas, a paridade de armas. Mas há uma relação desigual, que é assimétrica, que é a relação com o judiciário, porque quem define as regras é o judiciário de acordo com a jurisprudência de seção. Então, nós temos hoje um governo que é aliado do judiciário, da cúpula do judiciário. E esse alinhamento tem feito mal à democracia brasileira. O que é que a gente vai escolher? A gente quer um governo que permita que as pessoas se expressem livremente nas redes sociais, digam o que pensam, critiquem o governo de ocasião, falem a respeito das suas convicções, tenham a possibilidade de exercer na integralidade a sua liberdade. A gente tem que votar em Flávio. Se a gente quer alguém ou um governo preocupado em impedir que as pessoas façam a crítica, né, fazer com que haja controle nas redes sociais, fazer com que quem eventualmente critica uma política pública seja criminalizado, processado e até preso por isso, a gente vota no Lula. Quem quer um governo que profissionaliza a gestão pública, e eu vou dar um dado para exemplificar o que eu estou falando. Nós terminamos o governo em 4 anos de mandato com 18,5 bilhões de superávit na administração das empresas estatais, né? Aquelas que são ligadas ao governo. Até agora, nós temos uma expectativa nesse governo de um déficit de 35 bilhões de reais. Olha a diferença. Então, nós queremos o quê? Um governo que coloca os seus amigos, os seus cúmplices, sindicalistas, à frente de cargos importantes, mesmo que eles não tenham preparo, em fundos de pensão, em bancos, em empresas estatais, e essa administração gera um prejuízo para o país de corrupção, de dilapidação de patrimônio público. Eu acho que a face mais evidente são os Correios. Ou a gente quer uma gestão profissional, uma gestão eficiente, em que o Estado, na verdade, sirva a sociedade e não se sirva dele. Então, é uma opção que a gente tem que fazer. Se a gente quer esse Estado hipertrofiado, gigante, aparelhado, vota no PT do Lula. Se a gente quer um Estado moderno, um Estado competente, um Estado eficiente, racional, desburocratizado, a gente vota no Flávio. Então, são as opções que existem para a sociedade brasileira. Eu estou colocando aqui 2 itens para não ser muito longo, né? Mas o tempo todo a gente tem que imaginar qual é o Brasil que nós queremos. Você vê o governo preocupado sempre em regulamentar, em burocratizar, em voltar ao passado. A CLT é o passado. O governo está preocupado em manter uma república sindical, instrumentalizar sindicatos à custa do suor e do trabalho do povo brasileiro. Nós queremos a liberdade, nós queremos a flexibilidade, nós queremos que o empreendedorismo, de fato, tenha condição de sobreviver no país. Nós queremos que haja desburocratização. Nós queremos que as pessoas sejam desregulamentadas, porque quem gera emprego e renda nesse país, ou em qualquer país do mundo, é quem empreende, é quem edifica, é quem tem coragem de sair às ruas para tentar ganhar o seu dia a dia, o seu ganha-pão. Não é o governo. Mas você viu o que ele falou? Quanto mais você ganha, mais você tem que pagar. Você é penalizado pelo seu sucesso, empreendedor, empresário. Você é penalizado pelo sucesso, pelo seu sucesso. Basta fazer uma releitura de 1844 do Manifesto Comunista, é isso, a apropriação do capital privado através da taxação excessiva. Um governo que não faz seu dever de casa, quase 30 impostos nesses 3 anos e meio. Nós vamos receber como legado, me permita aqui uma pequena comparação também para ilustrar o que eu estou falando.
Nós terminamos o governo com 54 bilhões de superávit fiscal. 54 bilhões de reais. Nós terminamos o governo com uma diferença entre a relação dívida-PIB de menos 3,4%. Recebemos com 75%, quanto alguma coisa, entregamos com 71% de relação dívida-PIB. Segundo o IFE, Instituto Fiscal Independente, que é do Senado da República, que teoricamente é independente, se estima que esse governo vai terminar com quase 85% de relação dívida-PIB. Então a gente está falando de um governo do Bolsonaro que entregou uma redução da dívida de 500 bilhões e de um governo do Lula que vai entregar uma dívida crescida em 2 trilhões de reais, 1,9 trilhão de real. Então a comparação precisa ser feita, as pessoas precisam entender o que é que está acontecendo com o Brasil. Não tem crise porque nós estamos numa estabilidade. Pergunta quem vai ao supermercado fazer compras, né? Pergunta poder de compra. Claro. Pergunta à população que está com insegurança, que não consegue entrar na sua comunidade sem pagar uma taxa de extorsão ao criminoso de ocasião. Aí você tem um presidente da República que diz que roubar um celular é, na verdade, uma situação que tem que ser relativizada porque o cara é vítima da sociedade. Não, e agora ele falou que a turma vai devolver. Vai mandar uma mensagem. lá no correio. Vai devolver. Se você, atenção ladrão, roubou um celular, você encontra. Já tá resolvido isso. Até os ladrões vão reclamar Deixa do eu fazer. correio O papo tá bom, hein? Tá bom, Eu hein? vou passar o Instagram do Marinho. Rogério S. Marinho, tá aí, ó. Rogério.S. Marinho. Rogério.S. Marinho. Aí, ó, nas redes sociais para você seguir. Tem quase 1 milhão de seguidores. O senador Rogério Marinho, pelo Rio Grande do Norte. Só dá você. Fazer o break, ô Reginaldinho. Posso colocar um pouco de sal Fala nessa bem o picanha? Marinho, hein? Por favor. O negócio é o seguinte, deixa eu dar uma esquentada aqui com o Marinhão. Marinhão manja do rolê e encontro com a sua linha de raciocínio. E fala sério. E fala sério. Eu sei que Mesmo não tem no muito... programa bagunçado. Sem sorrisinho. Perceba como ele bota ordem. Não, programa e uma bagunçado. clareza no pensamento e na linha de raciocínio. Até o Patolino tá quieto. Muito diferente. Sem levantar a voz. Sim, Marinho, deixa eu falar um negócio. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas e recente te perguntaram sobre a direita puro sangue. Essa é a maior discussão. Porque como o Lula, o Emílio falou aqui, o Lula falou que é o centrão. Estamos ao vivo, é só pedir para você pegar o microfone. Não é o centrão. Não, o Lula se coloca como centro, não é nem direita nem esquerda. Ele falou isso na entrevista. Não, é para pegar o voto. Sim, exatamente. Quer pegar o voto. É isso. Falar que ele não é nenhum Justamente extremo. isso. Por isso que no passado ele escolheu o Geraldo Alckmin. Agora a direita precisa escolher um vice. E você falou que não é o puro sangue, não é a Zanata. Quem é o nome que a direita pode agregar agora? Bom, na verdade, houve uma pergunta numa entrevista que eu dei ontem, quem eram os nomes aventados pela direita. Eu falei de 3 ou 4 nomes, e pelo fato de eu não ter falado da Zanata, a deputada Zanata, houve um ruído na internet, né? Zanata é uma amiga querida, uma deputada brilhante de Santa Catarina, faz um trabalho extraordinário. Agora, é evidente que dentro de uma política de estratégia, de aglutinação, né, de crescimento, de buscarmos outros grupos que necessariamente não pensam como nós, mas convergem na mesma direção, é interessante que tenhamos alguém de um outro partido político. Essa lição, exemplo das outras, nós vamos precisar ter tempo de televisão para mostrar nossas ideias, desconstruir o nosso adversário, relembrar as pessoas quem é o Lula e o PT. Eu tenho dito que o DNA do PT está atrelado à corrupção. E isso é tão forte que está precificado. Quando você fala que Lula roubou ou que alguém do PT se corrompeu, as pessoas acham isso uma coisa absolutamente corriqueira, né? Tá banalizado, né? Então, essas novas gerações que não conhecem um país ou que amadureceram recentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, não sabem o que foi o mensalão. Não sabe o que foi o Petrolão, não sabe o que foi a Operação Greenfield, não sabe a forma como o PT chegou ao poder e se manteve nele. A maneira como foi dilapidado o patrimônio público, como houve o aparelhamento da máquina pública. Então, esses escândalos todos foram jogados para debaixo do tapete. Veja, por exemplo, a questão que me parece bastante atual agora da Lava Jato. O que foi a Lava Jato? Foi o maior espetáculo de corrupção que ocorreu no mundo e aconteceu aqui no Brasil. Não foi eu que disse, não, foi o Barroso, né? Nós estávamos sendo governados por cleptocratas, vou traduzir, por ladrões. E quem disse isso foi o Gilmar Mendes. Sim. Naquela oportunidade, que depois virou o cabeçote, né? Porque eu não sei. Ele deve dar explicações à sociedade do que disse, do que pensa e de por que acha isso diferente hoje. Então você tem hoje sentado na presidência da República, e só isso acontece no Brasil, alguém que foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Esse cidadão é presidente do Brasil. Por quê? Por uma tecnicidade.
por um erro técnico da condução de um processo depois da terceira condenação. E a gente acha que isso está normalizado. Né? Por que, Maurinho? Por que você acha? Por que você acha que a sociedade ela Deixou passar. deixou passar? Porque a narrativa é muito forte. O PT, ele tem um discurso que é fácil de ser feito. A gente falou há pouco das 6x1. Então você consegue galvanizar a população, você consegue trazer as pessoas com o ideal de que eu tenho empatia com a população, me preocupo com o social, eu sou bonzinho com as mulheres, eu vou acabar com o desmatamento. Então há uma distância entre o discurso e a prática, né? E é difícil você perceber isso, porque quando você começa a explicar para tentar desfazer uma narrativa, você já começa a ter dificuldade de transmitir o seu pensamento para um terceiro. A comunicação, e vocês sabem disso muito mais do que eu, é um caminho reto. Quando você dá uma curva, tem dificuldade. E não tem facilidade quando você começa a explicar as estripulias, né, as malversações, as sacanagens, desculpa a expressão grosseira, acho que cabe aqui, que o PT fez para o país. Então, eu tenho dito que ou a gente acaba com o PT, ou o PT acaba com o Brasil, e não vai ficar muito distante. Eu tive uma brincadeira que eu tirei, eu acho que nessa segunda-feira, acho que cabe também no programa, o cara começou a falar sobre o Haddad. O Haddad disse que recebeu uma herança maldita. Eu digo, olha, o Haddad é difícil de conversar com ele, porque discutir economia com o PT é como jogar xadrez com pombos, né? Então o cidadão chega, desarruma o tabuleiro, faz uma caca lá, deixa as pedras tudo fora do lugar, estufa o peito e diz, ganhei a partida. Isso, exatamente. Então o Haddad vai e diz, olha, eu recebi uma herança maldita na questão dos precatórios. Puxa vida, Haddad, por favor, não é à toa que ele disse que não conhecia a economia. Exato. Não, e ele falou que ele era contra as blusinhas. Isso, e colocou no culpa Tarcísio. É do Tarcísio. Dos governadores. E a tudo. blusinha só vale até dezembro. Mas Veja isso, a questão mas das Mario, betes também. Sim, o governo, Foi o Lula ele vai lá desregulamentou. chorando, dizendo, olha, eu estou preocupado com essa epidemia de betes. Mas, pô, foi ele que Foi ele para passou a cobrar arrecadar. as betes, para arrecadar recursos. Aliás, 30 novos impostos. 39 ministérios. Então, mas o que eu não entendo é o seguinte, você sabe que quando a gente vota em alguém, quando o político trai o eleitor, ele nunca mais vota. Sim. Né? A gente não gosta de traidor. Aqui no Brasil, a gente não gosta de traidor. Não perdoa. Por que as pessoas perdoam os canhoteiros? Por que eles podem mentir à vontade, Marinho? Me explica Bom, isso. eu vou- Licença. Não, qual é a licença? Você me dá um minuto para falar a respeito? Qual é a Eu licença acho que o canhoteiro tem de mentir? Existe, Emílio, um partido no Brasil hoje. O outro a gente está construindo, que é o PL. E o PT, ele defende determinadas pautas com absoluta convicção. Tá? Então, por exemplo, aborto é uma questão de saúde pública. Ele não tem nenhuma dificuldade de defender essa pauta. A propriedade, ela necessariamente não pertence a quem tem propriedade. Ela pode ser invadida pelo MST. Eles defendem isso. Né? Vamos aumentar o imposto para quem ganha dinheiro no Brasil, porque eles querem aumentar para evitar que você tenha ganho de capital, que você possa crescer, que você tenha sucesso na vida. Então, eles querem cobrar imposto das pessoas. Liberação das drogas, tá? Eles defendem isso. Tratar o criminoso como vítima da sociedade, eles defendem isso. Então, eles têm coragem de defender pautas que, por exemplo, para mim parecem inapropriadas, mas para muita gente são adequadas. E isso gera uma identificação com o núcleo duro da sociedade. 30% da população pensa assim. É uma visão plural de mundo, respeitável. Eu posso não concordar, mas eles pensam assim. Então, na hora que você tem um partido que tem coragem de defender determinadas pautas, ele tem essa empatia, essa identificação, essa lealdade desse grupo. O grupo que permite que ele tenha uma maioria, o Alckmin está aí para provar isso, né, que o PT volta ao cena do crime e voltou junto com ele, é aquela turma que está ali no meio e que tem uma versão natural ao que eles consideram que é menos refinado. Né? O establishment se uniu para derrotar o Bolsonaro. O establishment, leia-se os veículos de comunicação, na sua grande maioria, Sim. a Faria Lima, na sua grande maioria, as pessoas que sentiram dificuldade de conviver com alguém que falava a verdade sem filtros. Porque o Bolsonaro, eu não tive nenhuma dificuldade de defender Bolsonaro e a sua administração nos últimos 3 anos e meio. Eu participei de todos os programas, de todos os debates, de todas as comissões, em todos os lugares que fui, porque ele era um cara que eu convivi com ele. Eu sei que ele era um cara honesto, dizia a verdade, tinha espírito público, tentou ajudar o país, foi disruptivo, foi uma lufada de ar fresco
né, num país que estava descambando, eu diria, por uma certa irrelevância, uma pasmaceira em relação ao que acontecia no país. Então, para mim, é um motivo de orgulho, uma oportunidade que eu tive de conviver com um grande brasileiro. Agora, muita gente não compreendeu isso. Ah, porque ele fala sem filtros, porque ele diz barbaridades, porque ele fala obviedades, ele tem piadas de tiozão do churrasco. Ele é o povo brasileiro sem filtros. Sim. Tá? Então, esse é o PT. Aí, o outro lado, aí você está falando da 6x1. Por que nós não defendemos o que nós acreditamos? Se nós somos conservadores na nossa essência, eu falo o PL. Sim. Nós acreditamos que na família, nós acreditamos que a propriedade tem que ser protegida, nós acreditamos que a droga prejudica a sociedade e desagrega as famílias, nós acreditamos que é necessário ter uma política mais dura em relação à segurança pública, nós acreditamos que não é possível transigir com determinadas situações que eu falei há pouco de corrupção, de leviandades, e ao mesmo tempo nós temos a visão liberal da economia como foi no governo do presidente Bolsonaro. Tá? Então, nós fizemos um trabalho em que demos previsibilidade de segurança jurídica, nós criamos os mecanismos para que a iniciativa privada pudesse se integrar no esforço de desenvolver o país. Quase R$1 trilhão de concessões foram tratadas com o governo durante 4 anos. Então, o marco do saneamento, né, o marco ferroviário, Sim. o marco do gás, o marco das startups. Então, esse processo de modernização, de desburocratização, de descomplicação, a redução de impostos, então é o que nós acreditamos. Sim. Então, nós temos que ter, a partir dessa convicção, a coragem de discutir esse sistema, mesmo quando, entre aspas, a opinião pública pode ter alguma dificuldade de entender. Você acha que os caras são frouxos? Bunda mole. Medo de bunda mole. Vamos usar um português bem bunda mole, Bunda mole. Vamos usar um português. É o medo de perder voto, acaba votando junto com a turma. Eu acho o seguinte, que na política, às vezes você precisa sair da sua zona de conforto. Sim. Eu fui o relator da reforma trabalhista, eu perdi uma eleição depois de 3 mandatos, mas foi essa derrota que me permitiu ser ministro de Estado e senador da República. Né? Quando eu ingressei no governo do presidente Bolsonaro, eu fui convidado para fazer a reforma da Previdência. Né? E em seguida o marco do saneamento. Só fala um pouquinho mais próximo do microfone. Né? Então, essas situações me permitiram, talvez, estar no centro de situações que não dão conforto a quem faz política, a quem está na vida pública. Mas, assim, é um processo. O partido é muito grande. Hoje tem 100 parlamentares. Eu lhes asseguro que está sendo construído dentro do partido essa determinação de termos bandeiras muito claras. Se você fizer qualquer pesquisa de opinião, Emílio, você vai verificar, e a gente tem feito, só tem 2 partidos no país com esse tamanho, com essa relevância, é o PT e o PL. Sim. Né? E a gente tem que preservar esse legado. E só tem porque as pessoas nos identificam com esses valores. Precisa entender isso. Mas o PL tem 100 deputados. E quando a gente olha para quem votou contra a escala, o fim da escala 6x1, nós temos 22, incluindo pessoas de outros partidos. Como que a gente corrige isso, senador? Porque, assim, quando eu vejo o deputado Sóstenes Cavalcante, lá do PL do Rio de Janeiro, uma figura bem aguerrida, subir e falar, agora nós vamos pôr a 4x3 e confundir as pessoas no que, na minha visão, não foi uma estratégia brilhante, mas parece que está brincando com a opinião que tem, com os valores que carrega. Não está faltando a ideologia, assim, essa clareza? E como colocar isso num partido tão diverso que tem muita gente ali que não é de direita para valer? É direita porque está ali só. Teve deputado que foi expulso do PL por conta disso, né? Do paredão lá. Veja, esse é um processo de construção. Imagina um navio grande e você não pode fazer como uma Ferrari e dar um cavalo de pau. A partir de 1979, com o fim do bipartidarismo, Arena e MDB, essa pluralidade de partidos não permite que haja uma contrapartida no número de ideologia. Não tem, em 2018 você tinha 37 partidos com representação na Câmara. Na prateleira lá não tem 37 ideologias para você encaixar. Exato. Né? Então, os partidos políticos, na sua grande maioria, passaram a ser franquias de uma única pessoa. Né? Quando o Bolsonaro vem para o PL em 2021, muda o que é o PL perante a opinião pública. E muitos deputados que lá estavam não permaneceram. Lembre-se que o PSL elegeu 54 deputados, talvez uma fração desses deputados foram reconduzidos de uma forma subsequente, justamente pela maneira como atuaram. Então, essa discussão, por exemplo, que ocorreu na questão de 6x1,
quase a totalidade dos deputados eram contrários à forma como o governo estava estabelecendo essa discussão. Mas eles achavam que era necessário mostrar à opinião pública que o governo estava fazendo era uma brincadeira. Então eles forçaram o processo. Já que é 5x2, vamos fazer 4x3. Vocês querem quebrar o país? Então vamos para diante, para tentar haver um choque e o governo recuar. Foi estratégia utilizada lá, não vai ser essa no Senado. Graças a Deus. Foi o que foi feito na Câmara, mas colocando aqui o processo. Agora é bom lembrar que em 2020, me permita 2 minutos, eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo. Não, você pode falar o que você quiser. Em 2020, antes de Bolsonaro, o PL era o 9º ou 10º partido mais votado para prefeito no Brasil. Isso não foi dito pela imprensa, tá? Mas em 2024, depois de Bolsonaro e depois da eleição de 22, o PL é o partido com o maior número de votos para prefeito no Brasil. Saiu de 3 milhões para 16 milhões de votos. Em 2020, o PL só tinha o 53º ou 54º vereador mais votado do país. Depois de Bolsonaro, os 5 mais votados são do PL. Os 5 mais votados do Brasil são do PL. Em 2020, o PL não havia elegido nenhum vereador mais votado nas capitais brasileiras. Em 2024, fez em 8 capitais o mais votado. Em 2020, o PL era o 11º partido do país no voto de legenda. Em 2024, passou a ser o primeiro do Brasil. Então, isso não é por acaso. As pessoas que estão vindo para o partido, e está havendo uma mudança muito forte no partido, são pessoas que estão vindo em função do que Bolsonaro representa. Essa visão conservadora da sociedade. Que é o conservador, né? É o conservador. E, ao mesmo tempo, uma ação mais liberal, desburocratizante da economia, como aconteceu nos 4 anos que ele foi presidente da República. Então, a bandeira está fincada, o exemplo está dado, né? Nós temos um líder e as pessoas que estão vindo em função do que o partido representa e do que conecta esse partido com a sociedade. O eleitor está nos escrutinando, está nos acompanhando, está vendo como nós nos comportamos e ele não aceita que nós temos um comportamento diferente e isso vai ficar cada vez mais forte, não tenho dúvida nenhuma. O partido tem uma academia, a Academia Brasileira de Política Conservadora, fazendo aqui um merchan. Tá? Nós já temos 60 mil inscritos. Então, o que é que tem essa academia? Tá? São cursos gratuitos que estão online. O que é que a gente está dizendo lá? Por que nós somos contra o aborto? Quais são os valores filosóficos, éticos, morais que nos inspiram para termos essa posição? Por que nós somos a favor do direito de propriedade? Né? Por que nós somos contra o comunismo e o que é que ele fez para o mundo? Né? Quais são os impactos desse processo? Por que nós defendemos uma política liberal? Por que nós somos conservadores na essência? Então, a nossa academia está formando essa militância. E as pessoas que ingressam nessa academia estão tendo argumentos para fazer discussão no seu grupo social, tá? Para dizer de que forma se comporta. Eu sei que a direita é tão plural que quando eu estou falando aqui de liberalismo, muitos que estão nos assistindo agora, eu não sou liberal, coisa nenhuma e tal. Eu sei que a direita tem essas nuances. Nós não somos um bloco monolítico, né? Não há um centralismo democrático. Não tem aqui um pé de cardeiro como é o Lula, que não nasce nada em volta dele, né? Que só dá espinho, não dá flor, não dá fruta, porque não dá sombra. A direita tem gente que pensa mais, né? Nós temos pluralidade, a nossa fragilidade e a nossa força. Né? Você tem gente de todas as matizes, mas que convergem no mesmo sentimento. Primeiro, nós precisamos derrotar o PT pelo bem do Brasil. Esse é o ponto número 1. Aí tem que combinar com a turma. Você sabe que eu era canhoteiro. O canhoteiro, você recebe o livrinho. Sim. Cartilha. É a cartilhinha. Você recebe a cartilha na faculdade. Na época chamava Grêmio. Sim. Grêmio estudantil. Eu não sei como é que chama agora. Ainda é isso aí. Diretório acadêmico. Diretório, Os canhoteiros ensinavam. Fumavam maconha. Sim. Beleza. Opa, charuga. Maconha boa. À vontade. Você lembra disso, né, mano? Você é dessa época. Era os milico, e aí era o seguinte. Aí você recebia o livro. E você tinha que concordar com tudo. Todas isso. as... Que é isso que você está falando. Você tinha que concordar nas 20 que tinha ali. Sem questionar não podia nada. sair de uma e não podia questionar nenhuma. É assim que funciona. Não é, Marinho? Segue a cartilha. É verdade. Você estudou, você fez economia, né? Fiz economia e como todo jovem humanas. mais contestador, também fui de esquerda. Você foi de esquerda? Olha lá, Jogava tá vendo? sinuca no boteco, Marinho?
A gente amadurece, vai crescendo, vai estudando, vai avaliando o que está acontecendo e vai tomando um sentido diferente, né? Dizem, né? Alguém disse aqui, quem até os 30 anos não foi de esquerda não tem coração. Sim. Roberto. Depois de 30 anos, se continua de esquerda, não tem a cabeça, né? Não tem maturidade, né? Chegou o primeiro boleto, mas não tem como. mas vamos lá. Ah. Mas o vento, tanto é que o Lula falou que não é de esquerda, ele é de direita. Maravilhoso. O vento do mundo, do Flávio. o vento do mundo, ele está indo para esse lado, né? Ele está muito mais, que é aquele pêndulo, né, que eles falam que é o pêndulo, ele foi muito para a Sim. esquerda e agora Tá voltando. as pessoas estão. Eu acho que sempre o brasileiro ele é conservador, né, Marinho? Você que viaja e você A que grande conhece maioria. o povo. A grande maioria é conservador. Mesmo onde o PT tem maior número de votos, a população do Nordeste, majoritariamente, é conservadora. O cidadão que mora no interior, Jucurutu, lá do meu estado, um abraço para Jucurutu. Então, quem mora em Jucurutu, que deu 75% de votos para o Lula, pertence a uma família em que o pai não quer o aborto, não quer essa promiscuidade, não quer a liberação de drogas, quer medidas mais duras em relação à segurança pública, não gosta da ostentação que a Janja faz, de se hospedar em hotéis de luxo, né, e viajar aí por conta do erário público, né, não se sente confortável com a forma como o MST é tratado e a invasão da propriedade privada, o desprezo por valores fundamentais que têm a ver com moralidade, que inspiram a sociedade brasileira. Mas ele, apesar de tudo isso, ele vota no Lula. Aí eu disse, você está votando em quem não lhe representa, mas por que ele vota no Lula? Porque na memória afetiva dele, Lula conseguiu passar a impressão e fez a narrativa de que ele se incomodou com os mais pobres. Sim. Os pobres não entendem que eles estão sendo usados por Exato. Lula, né, para perpetuar um modelo em que, quando alguém cresce na vida, ganha mais um pouco, estuda mais um pouco, deixa de votar no PT. Sim. Aliás, no sincericídio de Lula, ele disse Ele falou, recentemente aqui acho que foi até em São Bernardo. Isso. Só, olha, eu não entendo porque o metalúrgico, depois que ganha 5, 6 mil reais, não vota mais no PT. Ele não entende porque não Que é quer difícil. entender, né? Quem começa a raciocinar não vota no PT. Ô, senador, nesse que o senhor falou, o Lula voltou depois de muito tempo, né? Ele voltou ao poder, só que o discurso é o mesmo. E para muitos esse discurso já está ultrapassado. Só que esse ponto que o senhor acabou de tocar, tem aquela memória afetiva de que o Lula sempre olhou os pobres, só que hoje em dia a gente sabe que está diferente. Muitas pessoas já estão começando e muitos já pensam diferente e entendem que isso tudo é narrativa. Você acha que nessa próxima eleição o Lula vai perder muito voto por conta disso? Porque as pessoas cansaram de ouvir ele falando: se eu ver que o povo já está tomando café da manhã, almoçando e jantando, eu vou ter feito o meu trabalho. Você não cola mais, a picanha não cola mais. Esse discurso de que você vai trabalhar menos, ganhar mais, o pessoal já está entendendo que não é isso. Você acha que ele perde bastante porque ele voltou depois de muito tempo, 2002 para cá, teve muita mudança? Olha, tem um fato que eu acho que todo mundo assistiu e todo mundo entendeu. Lula, quando voltou em 2022, depois de ter sido preso, condenado e foi reintegrado à vida pública para derrotar o Bolsonaro, né? O sistema entendeu que tem que ser ele. Ele usou uma frase quase como um mantra, né? Ele havia sido presidente em 2010, 12 anos atrás. Sim. Então ele usou esse lapso da memória coletiva para dizer o seguinte: olha, se lembram quando eu era presidente? Todo mundo estava passando bem. As pessoas tinham memória e tal. Pois agora eu vou voltar e vocês vão tomar cervejinha e comer picanha. Isso. Esse era o papo. Então, essa enrolação chegou na cabeça das pessoas e as pessoas realmente acreditaram. Só que as pessoas têm agora carestia, insegurança, inflação. Eu não preciso fazer um discurso para convencê-los. Eu não tenho dúvida que Lula vai perder a eleição, vai ser derrotado, sim. E tem mais, eu acredito muito que o Flávio vai ser um presidente diferente. Porque ele tem a experiência do que o Paes fez, nós sabemos onde erramos e aonde acertamos. É importante potencializarmos os acertos e evitarmos cometer os mesmos erros. Flávio disse e materializou uma situação que é pouco comentada por todos. O grande problema do Brasil na classe política e que tem contaminado a ação das administrações é a perspectiva da reeleição. Porque quem se elege está pensando na eleição de forma subsequente. E quando pensa na eleição de forma subsequente, faz concessões que prejudicam a sociedade brasileira como um todo. Então Flávio disse: olha, eu serei candidato e não
procurarei a reeleição. E ele materializou essa situação. Ele já ingressou com uma PEC, com 30 assinaturas, propondo o fim da reeleição para ele. Sim. Então, se ele entra no governo e acaba com a reeleição para presidente da República, eu acredito até que tem que aumentar o prazo de 4 para 5 anos, que é um ciclo mais adequado. Tá? Então, as ações que vão ser implementadas não vão levar em consideração as próximas eleições. Me permita aqui uma frase de efeito, mas as próximas gerações. Sim. E veja, é possível restartar o Brasil, né? Refazer o tecido social brasileiro. Né? Fazer com que nós tenhamos de volta previsibilidade, segurança jurídica, um ambiente negocial controlado, trabalharmos as nossas instituições para profissionalizá-las, para permitir que nós tenhamos aqui a questão de um lugar acolhedor para quem empreende no Brasil, para quem edifica no Brasil, mas também trazer aqueles que querem investir em outros lugares do mundo, porque você tem problemas geopolíticos no mundo inteiro, mas nós não somos o pouso, não somos o porto seguro, pela instabilidade que o Brasil apresenta, pela maneira como ele se comporta. Eu acho que Flávio tem a condição sim de virar essa página, pela experiência que ele tem, pelo legado que ele carrega e pela disposição que ele demonstra de virar essa página e colocar o Brasil de volta no que dizia Paulo Guedes aqui, em homenagem a ele aqui, no caminho da prosperidade. Mas não tem um pouco de questão assim de aliados? Por exemplo, veio ontem à tona essa investigação envolvendo o senador Jacques Wagner por supostamente ter relação aí com as pessoas envolvidas no caso Master. Nós não vimos ninguém da esquerda batendo, pedindo afastamento, mas bem tranquilamente, assim, sem imputar nada. Mas, quando acontece uma coisa assim, com a direita, ou mais, é uma coisa bem menor, que foi o vazamento seletivo dos áudios ali. Quando acontece isso, nós vemos a direita se atacando num nível de, na minha visão, amadorismo, que acaba ressoando em um fortalecimento do inimigo. Como que a gente resolve isso? Como mostrar para todo mundo quem é o inimigo principal dessa eleição? Olha, com todo respeito às outras candidaturas, que são todas elas legítimas, quem pode vencer as eleições e derrotar o Lula é o Flávio Bolsonaro. Isso é claro e só não enxerga quem não quer enxergar. Agora, nós temos um processo de conflagração natural de uma eleição de primeiro turno. É legítimo que os pretendentes se coloquem perante a opinião pública e busquem ser essa alternativa à direita. Talvez desconhecendo que o legado do presidente Bolsonaro é muito forte. Tá? Então, quem conviveu com ele, quem teve a oportunidade de acompanhar o governo dele, a maneira como ele se comunicou de forma direta com o eleitor, ele conseguiu fixar na mente dessas pessoas uma relação de afetividade, eu diria assim, de legitimidade que permite que ele passe o legado, né, para o Flávio Bolsonaro. Então, é um processo agora de agregação. A direita, nesse momento, está buscando, aqueles que são pretendentes, a possibilidade de substituir o Flávio. Não vão conseguir. Isso não vai acontecer. Tá? O que aconteceu ontem foi só a questão eram favas contadas. Eu disse há 2 meses atrás, 3 meses atrás, por ocasião ainda do término da CPMI do INSS. O DNA, ou o início, a gênese desse processo do Master é o PT da Bahia. Porque o chefe da Casa Civil do Lula, que hoje é candidato ou pré-candidato ao Senado, Rui Costa, governador na época, e o atual líder do governo, na época, secretário de Desenvolvimento Econômico, estavam na Bahia quando venderam o Credit Sexta, que era uma empresa que vendia cestas de alimentos para funcionários públicos. A raiz está lá. Isso. Né? Para o Augusto Lima. E o Augusto Lima, 2 semanas depois, recebe um presentão. Aquela estroven que não valia para nada se transforma num negócio de Midas. Você agora vai poder cobrar crédito consignado, empréstimo consignado de todos os funcionários públicos do Bahia até 2033 de forma exclusiva. Está aí o presente para você. Aí este presente ele transformou realmente num enorme butim. Se alia depois ao Vorcaro. Foi aí que o Banco Master cresce. Perfeito. Chega em 24 unidades da federação. Essa potência que é o Banco Master, que interagiu com todo o sistema financeiro brasileiro, com o mundo empresarial, com o mundo jurídico, né, com o mundo político. Mas a gênese do processo, o início do processo é o PT da Bahia. E não vamos ser aqui ingênuos de não acreditar que ao longo desse processo não houve troca de favores. Quando se criticou aqui o Flávio pela relação pessoal de particulares entre
um empresário e alguém que buscava financiamento de um filme sem contrapartida, é bom deixar isso claro, de alguém que não estava exercendo cargo público, que não apresentou emendas em projetos que permitissem, por exemplo, a ampliação do fundo garantidor para aumentar a venda de CDB. Então, esta operação entre privados, ela foi criminalizada da maneira como ela foi exposta, né? Porque houve um vazamento seletivo, né? E o Flávio disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade, mas ninguém quis saber. Faz 30 dias que ninguém para de falar desde até ontem. Mas ninguém se preocupou em ter a mesma ênfase em perguntar o porquê o cidadão chamado Lula da Silva, presidente da República, recebe fora da agenda esse Vorcaro, ao lado de Rui Costa, que foi o cara que proporcionou o crescimento do banco, ao lado do Manteiga, que era o lobista contratado por R$1 milhão por mês, ao lado do Galípolo, que na época não tinha por que estar ali, porque era diretor da política monetária do Banco Central, não tinha nada a ver com bancos, tá? E ao lado de outras figuras menos referenciadas, para tratar, supostamente, segundo a imprensa, de uma advocacia administrativa, onde ele orienta o dono do banco a dizer, ó, não venda teu banco, porque no próximo ano Galípolo é o presidente e seus problemas estão resolvidos. Aí tem histórias escabrosas, que o Vorcaro vende um ativo, que é o Fasano, por 350 milhões, quando valia 600 milhões, orientado por alguém do governo. Eu não entendo como é que um país como o nosso não está cobrando explicações do cidadão que é presidente da República e que claramente dá indício de que houve advocacia administrativa. Então, veja, nós somos um país em que a narrativa ela se sobrepõe, infelizmente, à realidade. E nós temos uma mídia maestra, uma mídia, infelizmente, que não gosta do Bolsonaro, né, e que potencializa até os píncaros, qualquer tropeço ou qualquer deslize, e relativiza os problemas que são muito evidentes dos adversários. Infelizmente, é a vida como ela é. A pauta vai passar? A CPI vai passar? Do Massa, porque o Flávio não puxou? A CPI não precisa ir para o Senado para passar? A CPI já tem o número de assinaturas, tanto no Senado como na Câmara. A CPMI tem no Senado. Faltam 15 ou 20 dias para acabar o período legislativo, tá? Eu quero confiar aqui muito, e confio, quero dizer isso aqui de público, na condução do cidadão chamado André Mendonça. Boa. André Mendonça é alguém que com muita altivez enfrentou a empáfia do ministro Gilmar Mendes, né, que de uma forma deliberada deu a entender que poderia haver nulidade no processo, como houve no Lava Jato. O meu grande temor como cidadão aqui, eu vou me despir do fato de ser senador da República, é que a gente não assista de novo esse espetáculo de que delatores, criminosos, fraudadores, pessoas de todos os níveis que criminosamente assaltaram o erário público tiveram as suas penas comutadas, e alguns inclusive estão aí em cargos importantes da República Brasileira, né? Então eu espero que isso não aconteça de novo. Vou torcer muito para que o André Mendonça faça o seu trabalho da melhor forma possível e essas pessoas sejam expostas e condenadas devidamente com o devido processo legal. É a nossa esperança, senador. Que show, hein? Marinho manda bem, né? Falei, Dedê. Poderia ter sido presidente. Ele falou, não, o Marinho só vai em programa sério, só vai lá na Globo News, só vai... Eu falei, não, fala com o Marinho que ele vem aqui, ó. Tá aqui, sem terno. Tá jovem. A paisana, sem terno, a paisana. Pô, obrigado, Marinho, ó. Posso passar a sua rede aqui ou não? Do Reginaldo. Show. Ó, @Rogério.smarinho. Você sabe que ele é senador pelo Rio Grande do Norte, ele é muito atuante, é o senador que está lá em Brasília, sempre brigando, sempre. Você quer falar alguma coisa, Jess? O senador realmente faz a diferença, e, assim, é um prazer ver homens públicos como ele, assim, muito sinceramente. Não sou de elogiar político, muitos eu detesto, mas o senhor tem feito um trabalho excepcional. É uma homenagem que dá uma cutucadinha, né? Eu odeio político. Eu odeio político, o teu cargo é uma porcaria, mas você é gente boa. Mas é isso aí, Marinho, a gente não pode desistir, né? É isso aí. Bom, obrigado, viu, Marinho? Mais uma vez, Marinho, quero agradecer aqui ao senador Rogério.smarinho para você seguir nas redes sociais. Fazer o break do Reginaldo. Opa! Agora. Vai lá, Reginaldinho. Noite do gelinho.